4 anos separam as convenções que apresentaram Jair Bolsonaro como candidato a presidente do Brasil em 2018 e em 2022. Eu sou Mariana Sanches, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu destaco 2 momentos, tipo antes e depois, do que mudou no discurso do presidente. Vamos começar com 2018, quando um de seus aliados mais próximos, o hoje ministro e general da reserva Augusto Heleno, lançou no microfone da convenção uma paródia do clássico do sambista Bezerra da Silva. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Agora, em 2022, o Centrão não é mais alvo de paródias ou de críticas. Também, com o apoio do nosso parlamento, está aqui o presidente Arthur Lira, um enorme aliado nosso. Como muitos de vocês sabem, Arthur Lira é o presidente da Câmara e é considerado o grande líder do Centrão, ou seja, daquele grupo de partidos entendidos como menos ideológicos e mais fisiológicos, sempre de olho em cargos e verbas. Mergulha comigo nessa história para entender essa transformação. Na convenção em que o nanico PSL sacramentou o então deputado federal Jair Bolsonaro como seu presidenciável em 2018, o evento aconteceu num modesto centro de convenções no Rio de Janeiro. As imagens eram feitas com uma câmera fixa de baixa qualidade, ou via celular dos presentes. Os discursos se seguiam mais ou menos animados, com um mestre de cerimônias chamando vários convidados ao púlpito. O microfone falhava e a iluminação era precária. O candidato a deputado federal Alexandre Frota, que acabou eleito e é hoje inimigo declarado de Bolsonaro, fazia às vezes de animador dos presentes. Com apenas um deputado na Câmara, o PSL tinha poucos recursos. A campanha total não custou mais de 3 milhões de reais. Isso, segundo a declaração de contas da coligação PSL-PRTB ao Tribunal Superior Eleitoral. Para se ter uma ideia, a campanha do petista Fernando Haddad, que ficou em segundo lugar, custou 13 vezes mais, 39 milhões. O então coordenador da campanha de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, ostentava com certo orgulho o clima mambembe. Para ele, que romperia com Bolsonaro no ano seguinte, as precárias condições da convenção eram testemunho de que o candidato em questão era um outsider, alguém excluído do centro do poder político tradicional. Algo que o general Heleno explicou da seguinte maneira. Por que isolamento? Está aí também devidamente configurado o porquê do isolamento. Porque querem reunir todos aqueles que precisam escapar das barras da lei em um só núcleo. Quanto maior, melhor, mais eles vão se proteger. E daí surgiu este centrão. Mas é que lixão não dá porque está proibido, né? Pela lei de meio ambiente, agora mudou de nome, não pode mais ter lixão. Então, Heleno representava o espírito no centro de convenções em 2018. Chamado para discursar, Eduardo Bolsonaro, terceiro filho do então candidato, afirmou o seguinte. Eu queria tirar fotos, já que é no final do rosto de cada um dos senhores aqui, para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro. O próprio candidato afirmou que seus futuros ministros e dirigentes de estatais seriam escolhidos a partir de critérios técnicos e não por conveniência do Centrão. De um lado, está ali à esquerda, de outro, está o Centrão. Até eu quero agradecer a Geraldo Alckmin por ter juntado a nata do que há de pior no Brasil ao seu lado. Em 2018, além do PSDB, a coligação do então candidato a presidente Geraldo Alckmin contava com PP e PRB, hoje rebatizado de republicanos. Ambos os partidos do Centrão fazem parte da coligação que tenta a reeleição de Bolsonaro. Já Bolsonaro hoje é do PL, também do Centrão, dirigido por Valdemar da Costa Neto, conhecido por ter sido condenado por corrupção no escândalo do Mensalão.
no último dia 24 de julho de 2022, o cenário era bem diferente de 2018. Agora presidente, Bolsonaro comandava pessoalmente a convenção no palco do Maracanãzinho, no Rio, diante de milhares de pessoas. Uma variedade de câmeras se revezava para gravar os mais variados ângulos do evento e uma mesa de som garantia a qualidade do que saía dos microfones. Recursos de sonoplastia eram usados entre as frases de Bolsonaro e animavam o público no lançamento do candidato. Mas se fosse para botar bandido, vocês tinham votado no outro candidato. Bolsonaro discursava sem ler, mas nada sugeria um evento improvisado. A dupla sertaneja Matheus e Cristiano entoava ao vivo o jingle da campanha. É o capitão do povo, quem vai vencer de novo. O PL de Bolsonaro hoje tem a maior bancada da Câmara, com 77 deputados. Um partido comandado há décadas por um homem que foi considerado pela Justiça culpado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Obrigado a toda a equipe técnica pela confiança. Obrigado, Valdemar da Costa Neto, pela confiança. Obrigado, presidente Valdemar da Costa Neto. Obrigado mais uma vez. No palco, ao lado de Bolsonaro, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ostentava uma camiseta azul em que se lia Bolsonaro 22. Ao falar sobre Lira, Bolsonaro afirmou: Tem colaborado muito com o governo. Graças a ele, conseguimos aprovar leis que vieram a baixar o preço dos combustíveis. A grande maioria dos parlamentares, cada vez mais, estão com o governo e o governo está com eles. Muitos enxergaram nesse "está com eles" uma referência ao que ficou conhecido como orçamento secreto, uma liberação bilionária e pouco transparente de verbas aos deputados. E isso é controlado justamente por Lira. Mas nem sempre foi assim. Antes, o executivo tinha um controle muito maior sobre o montante e a destinação das verbas. Mas em 2020, o governo Bolsonaro resolveu mudar a lógica desse sistema e passou o controle desses recursos para o presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, abriu mão de decidir o destino de bilhões de reais todos os anos. Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu. Mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado, Lira. Obrigado, deputados e senadores. É o trabalho em conjunto. A mudança de postura de Bolsonaro em relação ao Centrão não é exatamente uma novidade. Um ano atrás, durante uma live, o próprio presidente disse que tinha nascido no Centrão. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. O tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin. E ficou então rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. Sim, Bolsonaro foi eleito deputado federal 5 vezes, justamente pelo PP de Arthur Lira. Mas o contraste entre as convenções de 2018 e de 2022 salta aos olhos, especialmente porque, há 4 anos, a imagem de outsider era um dos maiores trunfos do então candidato do PSL, e essa imagem se construía em oposição justamente ao Centrão. Segundo o cientista político Antônio Lavareda, em 2018, a Operação Lava Jato foi central para definir o humor dos eleitores. Naquele ano, 28% deles se diziam preocupados com o tema da corrupção. Agora, apenas 6% afirmam que isso é um tema de sua atenção. A Lava Jato, que investigou esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras e partidos políticos, tinha atingido frontalmente alguns dos nomes mais importantes numa disputa ao Planalto, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o tucano Aécio Neves. Nenhum partido, no entanto, tinha tido
tantos quadros denunciados e condenados quanto o PP de Lira. 33 políticos do PP foram citados na Lava Jato. Em seguida vem o PT com 10 citados e o PMDB com 8 e por aí vai. O general Heleno, ainda na convenção de 2018, demonstrava a importância do tema e defendia que Bolsonaro seria o nome certo para preservar os resultados da operação judicial e a suposta limpeza ética e moral que ela representava. Veja o que ele disse. O primeiro ato do presidente que for eleito, carimbado de centrão, vai ser uma anistia ampla, geral e irrestrita. Vai ser um indulto de todos que estão envolvidos na Lava Jato e em todos os processos aí. Vai sair todo mundo 0-0. Não tenham dúvida disso. No poder, Bolsonaro afirmou ter acabado com a Lava Jato. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Desde então, o governo sim enfrentou escândalos de corrupção. E o último levou inclusive à prisão do ex-ministro da Educação. Ao formar o governo, Bolsonaro convidou para seu ministério então o juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, que saiu do governo mais de um ano depois, acusando o presidente de interferência indevida na Polícia Federal e em suas investigações. Para a cientista política Beatriz Rey, é justamente o binômio investigação-corrupção que explica a aproximação de Bolsonaro com o Centrão. Em 2020, um ex-assessor de Flávio Bolsonaro e amigo pessoal de seu pai, Fabrício Queiroz, foi preso quando se escondia na casa do advogado da família Bolsonaro, Frederic Vassef. Queiroz era acusado de operar um esquema de desvio de recursos públicos do gabinete de Flávio nos tempos em que ele era deputado estadual no Rio, na qual funcionários fantasmas devolveriam parte de seus salários, o que é conhecido como rachadinha. E por que Beatriz Rey diz que o caso Queiroz está na origem do orçamento secreto? Vamos lembrar que assim que Queiroz foi preso, ganharam força os pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E nos meses seguintes, o que vimos teria sido uma tentativa do presidente de se manter no cargo. É quando o Planalto decidiu apostar na eleição de Arthur Lira para presidente da Câmara. O posto dava a Lira não apenas o controle sobre esses novos recursos de orçamento, como a decisão de abrir ou não um processo de impeachment contra Bolsonaro, algo que Lira se comprometeu a barrar. É esse apoio que, de acordo com analistas como Beatriz Rey, Bolsonaro premia com suas palavras na convenção. Eu acho que ele não tem mais esse discurso antissistema, né? Essa eleição, ele não tá fazendo esse discurso mais. A virada totalmente pró-centrão, ela acontece quando acontece o caso Queiroz. Eu sempre digo que o Bolsonaro ele é movido pelo medo de ser preso, pelo medo dos filhos dele serem presos, enfim. Quando acontece o caso Queiroz, você vê um ponto de inflexão na relação do Bolsonaro com o Congresso. É aí que a gente começa a ver uma costura do Bolsonaro com os partidos que fazem parte do Centrão, até chegar no ponto que chegou ontem do presidente da Câmara, que é parte do Centrão, tá no palanque com ele vestido uma camiseta escrito Bolsonaro. Ao abraçar o Centrão que ele fez há algum tempo, ele se blindou no Congresso, o que só trouxe ganho para ele, né? Ele não sofreu impeachment, enfim. E ele também tem uma estrutura mínima aí para fazer um evento do porte que ele fez ontem. Ela acredita, no entanto, que a mudança no discurso de Bolsonaro não deva provocar grande impacto em seu eleitorado e por alguns motivos. Em parte, porque o tema corrupção saiu da agenda dos eleitores brasileiros, ou porque aqueles que viam a questão como central talvez não estejam dispostos a apoiar Lula. E por fim, porque os valores representados por Bolsonaro, como a defesa de ideias conservadoras, o aumento ao acesso a armas, entre outras coisas, acabaram se revelando hoje mais importantes para seu grupo de eleitores do que a corrupção. Vale lembrar que essa virada ao centrão não é novidade na política brasileira. Inclusive, o grupo é conhecido justamente por sua habilidade de se aliar a quem está no poder. Foi o que vimos também com Lula, que governou com o Centrão após a vitória em 2002. E essa aliança estaria justamente na raiz do escândalo do Mensalão. É isso, pessoal. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!